Boa noite, queridos irmãos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, como fazemos sempre que nos reunimos, buscando nele a sua ajuda, a sua inspiração para as nossas tarefas da noite. Amigo Jesus, diante da sua presença, da presença de tantos amigos benfeitores espirituais que dirigem as tarefas da noite, que estão conosco, nos trazendo a esse recinto para buscarmos o equilíbrio do nosso pensamento, a paz que todos nós desejamos. Abençoe também os nossos irmãos desencarnados e encarnados aqui todos juntos para a recepção das lições da noite, para as reflexões e colocá-las no nosso dia a dia com a sua ajuda. Abençoe também os nomes dos nossos irmãos colocados no livro de presença da nossa casa, que se encontram também em busca de ajuda do teu coração misericordioso. Buscando também ajuda aos nossos irmãos que ficaram nos nossos lares, encarnados, desencarnados, que todos recebam a bênção desse momento em que flui de todos nós, do nosso coração, magnetismo, para que todos recebam esse fluido benéfico e fortaleça o seu espírito, o corpo físico. É tudo que te pedimos, Jesus. Continue conosco, ajude-nos a continuarmos contigo, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Religião dos Espíritos e trazemos para essa noite, para a nossa reflexão, a lição que tem o título Amanhã. Então, nessa lição nós vamos aprender como devemos nos comportar aqui na Terra, nós os encarnados, né? E ele diz assim: muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. E a gente, né? A gente passa por essa situação. Muitas vezes a gente deixa para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu penso, né? E aí continua Emmanuel dizendo: costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo, né? Vamos refletindo, né? Ver se está acontecendo conosco também. A gente acostuma dizer para o nosso vizinho, muitas vezes que nos procura cooperação e consolo, deixa para amanhã, amanhã eu posso, amanhã eu falo contigo, amanhã eu te visito, né? Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Ainda mais é difícil, né? Eu tenho que sair da minha casa, ir lá com alguém que está doente, eu tenho que ter comigo palavras consoladoras, né? Eu tenho que ter uma posição de equilíbrio. Então, é uma tarefa que precisa e exige muito de nós. E essas tarefas espinhosas a gente sempre deixa para amanhã. Sempre que surge a dificuldade, pedimos maior esforço, apelamos para o amanhã. Sempre que as tarefas, né, exigem, são mais difíceis e exige de nós também esforço maior, a gente apela para o amanhã. Só amanhã. Amanhã eu estou mais fortalecido, amanhã eu tenho mais, né, disposição. Aí Emmanuel diz, sem dúvida, o amanhã, vejamos bem o que ele fala, sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança. Todos nós guardamos em esperança que amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar amanhã, né? Então, veja bem, o amanhã ele é constituído de luminosas esperanças, com a renovação do sol no caminho, um novo dia, né? Mas também representa o serviço que deixamos de realizar. Já passou, né?
Perdemos a oportunidade, deixando para amanhã, nós hoje não realizamos as nossas tarefas. E Emmanuel diz, é da lei, olha só, é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Olha só, para a gente refletir, né? É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. As nossas dívidas estão rolando, né? Juros e correções monetárias. E a gente está deitando, endividado e levantando com as mesmas dívidas no nosso caminho. Emmanuel diz, no Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Temos uma herança muito pesada, né? E na instituição da no Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente, do hoje, né? E os débitos do passado, do ontem. Está conosco, dormindo e acordando conosco, as dívidas, né? E ele diz assim, é assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã, no martírio obscuro dos pobres. Veja bem, né? Hoje a gente tem uma apresentação, uma condição, amanhã a gente vem em outra condição no Instituto das Reencarnações. Para conhecerem de perto, por que a gente vem nessa mudança? Para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E aí a gente aprende, né? Nessas reencarnações, um dia somos ricos, temos de tudo, na outra a gente vem em dificuldades, mas a gente diz assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que distribuir um prato de comida, é tão difícil a fome, né? E a gente fica pensando que é porque a gente é bonzinho, mas não é, a gente passou pela experiência, né? E aí estamos aprendendo. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custa a tentação e a responsabilidade de possuir. Veja bem, né? Uma troca a vida, não tem ninguém bom nem ruim, né? A gente está sempre trocando, através das reencarnações, os nossos títulos, né? Pobre, rico, necessitado. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnios as lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios. É dura, né? A nossa trajetória aqui na Terra, quando descuidamos e deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje, né? Como nos diz Emmanuel aqui, a gente sempre diz, muitas vezes por semana a gente faz assim, age assim. Repetimos as palavras amanhã, né? Esse amanhã a gente diz para o vizinho desesperado, não, hoje eu não posso, só amanhã. Conversar com você, consolar suas dores, né? Levar alguma coisa, né? Veja bem. E quando nós não aproveitamos as concessões divinas que recebemos no campo da inteligência, delas fazemos instrumentos de escárnio, as lutas do próximo ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas. Não é Deus que nos castiga, né? Para a gente aprender os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes,
e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlameiam. E pais insensatos e desumanos regressarão ao tronco doméstico, reconhecendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e dos vícios que cultivaram com as próprias mãos. Muita dívida, né? Nós acumulamos em nosso viver. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens valiados e robustos que envelhecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza. Tudo que fizermos, né, encontra lido, escrito, gravado no livro da nossa consciência. Ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram em vigilantes. Por isso, a nossa cura precisa de grande renovação íntima nossa, né? De grande transformação. E ele diz, para terminar: não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes, assim, para amanhã, o bem que possas fazer. Faze-o hoje. É uma recomendação, né, para que a gente analise como estamos vivendo na vida agora encarnado, né? Como estamos passando por dificuldade, por que estamos passando, né? Por que nos sentimos tão enfermos e muitas vezes doenças incuráveis, porque precisa curar o nosso espírito. Até que façamos a renovação íntima, até que renovemos em nós o nosso pensamento, sentimentos, ação, nós estamos em busca dessa cura. Porque o corpo, ele apresenta a enfermidade do espírito. E do Evangelho Ceifa de Luz, nós vamos estudar a lição de Paulo hoje, que tem o título A Riqueza Real. E ele diz assim: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. É de Filipe, Paulo falando, né, no texto da Bíblia, capítulo 4, versículo 19. Aí ele começa dizendo, também Emmanuel, né? Cada criatura transporta em si mesmo os valores que amealha na vida. Olha só, todos nós carregamos, transportamos conosco valores que nós mesmos conquistamos. E ele diz: os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito o tesouro do conhecimento, o sábio. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos de simpatia. É conquista, né? Tudo na nossa vida é conquista. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos de boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo.
As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. Olha aí que bênção, né? Também podemos ser, né? Conquistar todo um bem no hoje, no agora, não deixar para amanhã, porque vamos também estar viajando aqui no planeta Terra, porque a nossa estada, a nossa existência é uma viagem que fazemos por alguns dias. Cada um tem o seu dia, né? De chegada e de saída. Vamos aproveitar. O que podemos fazer hoje, vamos realizar. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaques efêmeros, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Tudo que usarmos aqui em benefício nosso e de todos serve para nós, né? O nosso falar, o nosso pensar, os nossos sentimentos bem usados, ele serve para de sermos instrumento do bem, no serviço da alma, do espírito, né? No estágio da reencarnação, porque estamos aqui estagiários no corpo físico, né? Desazizado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, esquecendo que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. Então nós podemos usar o nosso coração, podemos caminhar aqui na Terra sem estarmos trilhando as sombras, né? Mas iluminando, fazendo luz para a felicidade que é imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Eu fiquei responsável por isso, por aquilo, porque me exigiram tanto. Não, a responsabilidade deve ser recebida com todo carinho, com toda boa vontade, em tudo aquilo que vamos fazer, né? Não provocada. E aí termina Emmanuel dizendo: muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciados à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Veja bem, Jesus cravado na cruz, né? Passou por essa dificuldade, mas ele veio nos trazer o exemplo da simplicidade, mesmo na dureza da morte ali, daquele sacrifício tão grande, né? Ele veio trazer ensinamento, ele produziu. E nós, quando adoecemos, a gente estaciona, né? E Jesus passou por essa crueldade e se mantém produzindo sempre o bem para os povos do mundo inteiro. Ele continua ajudando, trabalhando, sem nos cobrar que temos que mudar a nossa vida. Ele não nos cobra, ele deixou ensinamento. Ele disse: eu sou, quem quiser ir ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que todos possam seguir Jesus para nos libertarmos dessas aflições, né? Desses momentos difíceis que nós mesmos conquistamos. E tudo o que temos aqui na Terra, não menosprezemos, servem para nós de grande instrumento para nos ajudar a crescer espiritualmente. Não vamos deixar para amanhã, né? O que hoje nós podemos fazer. Vamos buscar em Jesus força, coragem para a gente prosseguir no caminho, na construção do reino de Deus, que é o reino da paz, da felicidade, da esperança em todos os corações. Que Jesus continue conosco, nos ajudando sempre. Que assim seja.